Imagine enfrentar sozinho centenas de homens enquanto uma geração inteira está afastada de Deus. Foi exatamente isso que Elias fez. Em um tempo de corrupção espiritual, medo, idolatria, o homem decidiu se posicionar. Israel estava distante de Deus. Jezabel influenciava a nação. Baal era um instrumento de idolatria para toda aquela nação. Então nós entendemos que a nação estava longe dos propósitos do Senhor. Mas um homem se posicionou. Esse homem se chama Elias. Hoje Deus nos conclama também para que possamos estar se posicionando. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a história do profeta Elias, baseado no livro dos Reis, no capítulo 18, onde ele tem aquela grande batalha com os profetas de Baal, isso mesmo, e os profetas de Azera. Nós estaremos entendendo sobre o que o Senhor quer falar conosco. Abra sua Bíblia aí no livro de 1 aos Reis, no seu capítulo de número 18, versículo 21. Olha só o que nos diz a Sagrada Escritura. Deixa eu ler aqui a Bíblia para nós entendermos melhor aqui. Olha só o que diz. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se ao Senhor é Deus, segui-o, e se é Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Em outras palavras, o povo se encontrava na corda bamba. Eles não tinham uma decisão de quem era para estar servindo, se era Deus ou se era Baal. E muitas das vezes, será que a nossa vida não se encontra desta forma também? Em dois pensamentos, cocheando em dois pensamentos, ou seja, indecisão. E muitas das vezes a indecisão ela nos frustra em muitas caminhadas em nossa vida. Quando nós estamos com uma vida de indecisão, todos os projetos que nós temos que fazer certamente dá-se errado. Agora, quando nós temos convicção, certeza daquilo que nós queremos almejar, é certo que a vitória ela vem em breve. Aqui nós estamos falando acerca de uma decisão, de um posicionamento. Um homem que foi contra uma nação. O posicionamento dele estava focado em Deus, como diz aqui no próprio trecho das Sagradas Escrituras. Ou seja, ele apareceu não para agradar a geração, mas ele apareceu para confrontar uma nação, para que viesse voltar para o seu Deus. Enquanto centenas de pessoas se curvam diante de Baal, e Elias permaneceu em pé. Sabe o que acaba acontecendo? Que muitas das vezes, isso é muito forte, a gente acaba se dobrando diante de algumas situações. E tem hora que nós precisamos se posicionar como o profeta Elias, como ele se posicionou, e ao qual teve um grande desfecho essa situação. Entendemos que quando nós ficamos cocheando em dois pensamentos, ou em outras palavras, nós se seduzimos ao status que o mundo fornece, ou que ao sistema nos fornece, e molda a nossa forma de pensar ou de agir, nós nunca conseguiremos galgar coisas excelentes do Senhor. Se você, meu amigo, meu irmão, está vivendo desta forma, se você está vivendo pela opinião dos outros, se você está vivendo por causa de direcionamento dos outros, sinto muito lhe dizer, você se encontra dentro da caixa. E muitas das vezes nós precisamos sair fora da caixa para que possamos entender o verdadeiro sentido da vida. Então foi isso que aconteceu com o profeta Elias. Ele é um homem que acabou confrontando toda uma nação. Ele não apareceu para agradar, mas ele apareceu como um ponto de posicionamento e um ponto de despertamento para aquele povo e para aquela nação. Então nós entendemos que ele teve um objetivo. Qual foi o objetivo? Mostrar
que o Senhor é Deus, mostrar que Deus ainda governa todas as coisas, independente da circunstância. Eu não sei qual é o problema, eu não sei o que você está passando, mas uma coisa é certa: é tempo de posicionamento, é tempo de mudança, é tempo de você pegar e olhar, erguer os seus olhos ao céu e se voltar para o Senhor e pensar que realmente Deus vai trazer coisas novas sobre a sua vida, porque a Bíblia nos declara isso. A Bíblia nos declara que assim como imaginou na sua alma, assim é. Então, como você tem se imaginado? Como você tem se posicionado diante dos problemas e diante da circunstância? Você precisa fazer uma auto-reflexão, auto-análise, uma introspectiva na sua fé, né? Muitas das vezes tem pessoa que tem a fé, mas tem a pessoa que tem o espírito da fé. Qual é a diferença do dom da fé para o espírito da fé? Existem pessoas que têm a graça e a dádiva do Senhor de receber esse dom, o dom da fé, e qual ora pelos enfermos, pessoas são curadas, pessoas são libertas, por causa dessa oração, seja de um homem ou seja de uma mulher. Mas muitas das vezes existem pessoas que ele não tem esse dom da fé, mas ele tem o espírito da fé. Ele tem certeza que Deus vai trazer mudança. Ele tem certeza que pode estar chovendo, canivete, o que for. Ele tem certeza que Deus irá trazer uma grande mudança. Sabe por quê? Ele tem esse espírito da fé. É uma coisa que recai está sobre nós, que assim quando nós reconhecemos o Senhor, recebemos a dádiva do Espírito Santo. Recebendo essa dádiva, Ele nos dá força, Ele nos dá vigor para sobressair de todos os problemas. A Bíblia nos declara que Ele é o Paracleto, ou seja, aquele que está junto, está conosco. Ele é o nosso amigo e o nosso companheiro, o Espírito Santo. Então, assim quando nós recebemos a graça da salvação, reconhecemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo também vem sobre a nossa vida. Ele começa a nos moldar. Elias, ele tinha esse espírito da fé. E por causa desse espírito da fé e por causa dessa ousadia, ele foi mais do que vitorioso. Vamos ver aqui em o livro de 1 Reis, no seu capítulo de número 18, continuando no capítulo de número 18, verso 38. Procura aí em sua Bíblia aí, tá? 1 Reis, capítulo 18, verso 38. Olha só o que diz. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambiu a água que estava sobre no rego. Então, amado, você vê aqui que a oração do homem aconteceu uma mudança. Sabe o que acontece? Você está precisando orar e às vezes a sua oração vai trazer mudança naquilo que você está pedindo a Deus. Esse homem aqui, ele pegou, fez um grande desafio. E tem hora que nós precisamos entrar em desafios para ver se realmente os milagres do Senhor vai recair sobre a nossa vida. Nós devemos entender que quando nós vamos clamar e que nós vamos orar, é muito mais do que certo, que no tempo certo, na hora certa, a resposta vem para a sua vida. Sim, com certeza, porque como nós vemos nesse texto aqui no versículo de número 38, então caiu fogo do Senhor, tá, amado? Então é mais ou menos isso. Hoje Deus continua procurando pessoas com a coragem de Elias, e Deus está contando contigo. Ou seja, um homem que decidiu, um homem que confrontou a situação e reverteu em vitória, mesmo sem, como posso falar, sem apoio nenhum. Mas ele não tinha o apoio da terra, mas tinha o apoio do céu. E quem sabe é isso para você também. Você não tem apoio de ninguém, seja em sua residência, seja no seu trabalho, seja onde for, a sua parte social. Talvez você não pode ter apoio de ninguém, mas você tem o apoio do céu, você tem o apoio do seu Deus. Da vitória, às vezes é um grande projeto que você está querendo fazer, e quem sabe você já chegou a conversar ou compartilhar com alguém algum desses projetos e até rir, pensando assim, não vai acontecer nada.
Mas uma coisa é certa, possa fazer esse projeto que vai dar certo porque Deus está na frente. Essa é a realidade. Mas nós vemos que ele teve uma grande vitória, o profeta Elias. Ele teve uma grande vitória diante dos profetas de Baal. Mas na realidade, depois dessa grande vitória, veio a sua maior batalha, a batalha emocional. Esse vai ser o tema do próximo vídeo. Sim, com certeza vai ser o tema do próximo vídeo. E vocês vão entender, tá? Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e faça um comentário sobre esta série do profeta Elias, tá bom? Aqui é o seu irmão, pastor Gilmar Santos, se despede. Deus abençoe, no nome de Jesus.